Salmo 101, título Salmo de Davi. Este é um salmo que simplesmente o homem segundo o coração de Deus poderia compor quando estava prestes a se tornar rei em Israel. Por todo o texto vemos Davi, direto, resoluto, devoto. Não é indício de estratagemas ou oscilação. O Senhor o designou para ser rei e ele sabe disso. Portanto, em todas as coisas, ele se determina a comportar-se como o futuro monarca a quem o próprio Senhor escolheu. Se o nominarmos de Salmo das Resoluções Piedosas, talvez nos lembremos dele mais facilmente. Após cânticos de louvor, um salmo prático não apenas cria variedade, mas chega em momento muito oportuno. Nós nunca louvamos o Senhor melhor do que quando fazemos aquilo que é agradável a seus olhos. Charles Haddon Spurgeon. Este é o salmo que os antigos expositores costumavam designar como o espelho dos magistrados, e que excelente espelho é. Aceleraria poderosamente a vinda do tempo em que todas as nações serão posse de Cristo e todas as capitais uma cidade do Senhor. Se todos os magistrados pudessem ser persuadidos a vestir-se dele todas as vezes que se colocassem à frente para executar as funções de seu ofício divino. William Binney. Eyring, em seu Vida de Ernesto, o Devoto, Duque de Saxe-Coburgo-Gotha, relata que enviou a um ministro, o infiel, uma cópia do Salmo 101. A um ministro infiel, uma cópia do Salmo 101. E que este se tornou um provérbio no país quando o oficial agia de modo incorreto. Ele certamente receberá em breve o Salmo do Príncipe para ler. F. Delitzins. O Salmo 101 era muito caro para o mais nobre entre os príncipes russos, Vladimir Monomachos, e para o mais gentil entre os reformadores ingleses, Nicholas Ridley. Mas foi o seu primeiro salto para a vida que o carregou a distância tão grande no futuro. É repleto de uma exclusividade austera, de uma nobre intolerância. Não contra o erro teológico, não contra modos impolidos, não contra a insubordinação política, mas contra o coração orgulhoso, o olhar altivo, o caluniador secreto, o trabalhador enganoso, o contador de mentiras. Estes são os banidos da corte do rei Davi. Estes são os rebeldes e hereges a quem ele não suportaria manter em sua casa ou que se demorassem diante de seus olhos. Arthur Penrhyn Stanley, em palestras sobre a história da igreja judaica. Versículo 1. Cantaria a bondade e a justiça. Nós devemos bendizer o Senhor pelo julgamento com que ele castiga nosso pecado, tanto quanto pela misericórdia com a qual ele o perdoa. Há tanto amor nos golpes da sua mão, como nos beijos de sua boca. Charles Haddon Spurgeon. Oh, que bela coisa é esta misericórdia no tempo da angústia e dificuldade. É como uma nuvem e chuva que vem no tempo de seca. Mas esta misericórdia é aqui mencionada na primeira parte do cântico de nosso profeta, como ainda mais abrangente, desenrolando-se em clemência, em cortesia e em compaixão. Em clemência, perdoando os malfeitores, em compaixão, aliviando o aflito, em cortesia para com todos. George Hackwell. Há um Filho de Deus que pode olhar para os diversos registros de seu coração ou de sua história exterior e não enxergar bondade e severidade, severidade e bondade
monitorando-o por toda a sua jornada? Pode ter havido um cálice tão amargo que ele fizesse dizer: não há misericórdia aqui? Pode ele ter tido um destino tão brilhante a ponto de dizer: aqui não há castigo ou correção? Ele já passou por marés ruins, sem haver marés boas contrárias às ruins para aliviá-las? Ele já teve um céu tão escuro a ponto de não conseguir ver estrela alguma? Ou uma nuvem tão densa a ponto de não conseguir detectar o arco-íris da promessa? Hugh Stowe. Versículo 2. Quando virás ter comigo, se Deus estiver conosco, não erraremos em julgamento, nem transgrediremos em caráter. Sua presença nos traz sabedoria e santidade. Distantes de Deus, estamos distantes da segurança. Portas adentro, em minha casa, terei coração sincero. Leitor, como sucede essa questão em sua família? Você canta no coral e peca em seu quarto? Você é um santo do lado de fora e um diabo em casa? Vergonhoso. O que somos em casa é o que somos de fato. Não pode ser um bom rei aquele cujo palácio é o reduto de vícios, nem é um santo verdadeiro aquele cuja habitação é um palácio de discórdia, nem é um ministro fiel aquele cuja casa teme sua chegada ao aconchego da lareira. Charles Haddon Spurgeon. Marido ruim é aquele que tem dinheiro para gastar na companhia de outros fora de casa, mas nada para prover o sustento de sua família em casa. E pode ser bom cristão aquele que despede toda a sua religião com os de fora do seu lar e nada deixa para seus relacionamentos mais próximos em casa. William Gurnall. Marido ruim é aquele que tem dinheiro para gastar na companhia de outros fora de casa, mas nada para prover o sustento da sua família em casa. E pode ser bom cristão aquele que despede toda a sua religião com os de fora do seu lar e nada deixa para os seus relacionamentos mais próximos em casa. William Gurnall. É mais fácil para a maioria dos homens caminhar com um coração perfeito na igreja ou até mesmo no mundo do que em suas próprias famílias. Quantos são tão mansos como cordeiros entre outros e quando estão em casa são vespas ou tigres? Adam Clarke. Versículo 3. Coisa injusta. O original diz: se interpretarmos palavra por palavra, eu não colocarei palavra de Belial diante dos meus olhos, mas a palavra está ali figurativamente como coisa, assim como no Salmo 41:8, e assim é interpretada por Montanus na margem e no texto por Június. Todavia, em seu comentário sobre este salmo, ele segue o original precisamente, aplicando-o contra bajuladores e aduladores, os ratos e traças da corte. George Hackwell. Odeio a obra daqueles que se desviam. Almeida, Corrigida, Revista e Fiel. Ele era calorosamente contra. Não via essa obra com indiferença, mas com total opróbrio e aversão. O ódio ao pecado é uma boa sentinela para a porta da virtude. Charles Haddon Spurgeon. Nada disto se me pegará. Um pássaro pode pousar sobre a casa de um homem, mas não pode escolher se ali fará ninho ou procriará. O diabo ou seus instrumentos podem representar objeto perverso aos olhos dos homens, mas o homem pode escolher se o entreterá e adotará ou não. Para um homem colocar coisas perversas diante de seus olhos nada mais é do que pecar com um propósito estabelecido. Preparar-se para pecar ou vender-se ao pecado, como Acabe o fez. 1 Reis, capítulo 21, George Hackwell. Versículo 4. Coração perverso. O sentido original de perverso é torcite, contorsão, retorcer, e denota, quando aplicada aos homens, pessoas com disposição perversa,
astuta que podem se retorcer e entrelaçar em todas as formas, que não têm verdade e honra, das quais depender. Samuel Chandler. Versículo 5. Ao que às ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. Dar uma punhalada em seu próximo no escuro é um dos crimes mais atrozes e não há como condená-lo com severidade excessiva. Contudo, aqueles que deste crime são culpados encontram favoritismo em lugares elevados e são considerados homens de influência, confiáveis, que têm olhos perspicazes e têm o cuidado de manter seus senhores bem posicionados. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 6. O que anda em reto caminho, esse me servirá. O que eu desejo ser, isso desejo que meu servo seja. Os empregadores são, em grande grau, responsáveis por seus funcionários, e é costume culpar um mestre se eles retêm seus servos de caráter duvidoso. Portanto, para que não nos tornemos participantes dos pecados de outros homens, faremos bem em rejeitar os serviços de maus caracteres. Charles Haddon Spurgeon.